Boa noite. Boa noite, Lu. Ei, Júlia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Tainara. Tudo bem com você? Tudo Boa noite ótimo, a Lu, e com todos. você? Graças a Deus, Tainara. Amém. Tudo bom, graças a Deus. Né? Na luta aí, como sempre, mas faz parte, né? Bem, e vocês? Deixa eu ver, ainda tem uma boa turminha ainda para entrar. Tô vendo aqui, deixa eu ver aqui, vou até colocar o material. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Deixa eu ver aqui quem me falou. Ai, não apareceu aqui para mim. Boa Cecília. Noite. Cecília, boa noite, Cecília. Deixa eu ver aqui, Thaís entrando, deixa eu ver aqui. Ah, gente, ótimo, gente. Deixa eu colocar aqui, colocar o material para a gente dar início. Hoje, cheio de atividade para gente. Vou explicar, vou avisar. Bem, deixa eu colocar aqui, ó. 8 do 9. Bem, vou colocar aqui. Isso. Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Muito bem. Isso. Então, gente, boa noite a todo mundo. Espero que estejam todos bem. Hoje eu até deixei aqui janela aberta, que tá um calorzão danado, né? Bens a Deus. Estamos aí em pleno inverno, com aquele calorzão, né? Típico de fim de inverno, que ultimamente tem feito muito aqui em BH, assim. Então, estamos aí. Acaba que, reparem vocês, dá um agito, né? É clássico, noites bem quentes, a gente sempre percebe aí um movimento maior das pessoas nas ruas, né? Então, a gente fica sempre aí mais agitado. Bem, então, nesse entusiasmo todo, inclusive que a temperatura promove na gente, vamos aí dar início à nossa noite com muito entusiasmo. Vou apresentar a vocês a programação, para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Peço a vocês, estou vendo que vocês estão fazendo, né? Admitindo os colegas, podem admitir qualquer coisa, às vezes algum colega que tenha uma dificuldade de admitir, qualquer dificuldade, é só me avisar, por favor. Tá? Que aí eu vejo aqui que eventualmente posso tentar também, né? Então, qualquer coisa é só me avisar, tá? Bem, deixo aqui aos avisos, né, clássicos, que eu acho que hoje é sempre muito importante. Hoje, como nosso cronograma, como semana passada eu avisei vocês, né? Na verdade, venho sempre avisando, que eu acho isso importante. Hoje nós teremos uma atividade super tranquila, que tem um valor de 300 pontos, tá? Essa atividade eu sempre coloco depois do intervalo, tá? A gente volta, de repente a gente termina algum assunto, mas aí eu dou essa atividade porque, assim, fez, aí, né, a pessoa já pode ficar tranquila, entregar, né, enviar a atividade e tá pronto, tá? Eu sempre faço isso justamente porque é muito difícil, né, a gente padronizar um horário para todo mundo terminar. Tem gente que termina rapidinho, porque a atividade é super tranquila, vocês vão ver. E tem gente que demora um tempo mais. Então, para ter esse retorno, fica complicado, né? Então, eu gosto de fazer assim, porque na hora que a gente aplicar a atividade, eu aplico a atividade, vocês fazem aí, enviam, marcar, é rapidinho, marcou, enviou, e aí você tá liberado, tá bom? E eu fico aqui até o último finalizar, né? E aí eu finalizo aqui a gravação, tá bom? Então, teremos nossa atividade hoje. Oi, diga, pode falar. Só tirar uma dúvida, aquela atividade de estudo dirigido era para hoje mesmo? Larissa, deixa eu ver em termos de data, porque eu vou te ser sincera, eu não sei datas assim de cor. Eu acredito, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, entrega, estudo dirigido. Estudo dirigido de vocês, né? É isso.
Tá certinho. Envio o máximo até o dia 15 de setembro. Até o máximo, até semana que vem, tá? Eu já recebi, tá? Eu já recebi de vários de vocês. Sempre que eu recebo atividade, né, do estudo dirigido, eu encaminho para vocês o recebimento. Mas ainda tem uma boa turminha que tá para finalizar, né? Então, é até semana que vem, dia 15, o envio, tá bom? Bem, hoje é essa nossa atividade, né? Que é tranquila, vocês vão ver. Aos meninos que são já foram meus alunos, sabem o estilo que é, ou seja, é tranquilo para ser feito, realizado. Podem ficar tranquilos, tá? Vai ser depois do intervalo. E quero lembrá-los também que diante do nosso cronograma, né? Mas vale ali sempre lembrar para vocês manterem-se atentos. Semana que vem nós temos nossa aula prática presencial lá no campus Timbiras, tá? Eu sempre encaminho um post para o grupo de WhatsApp para poder lembrá-los, mas de qualquer forma fica aí, né, para recordar vocês disso. Inclusive eu vou falar para vocês da nossa dinâmica, né? Por quê? Essa aula prática ela é essa questão, né, da obrigatoriedade. Eu já falei antes para vocês no primeiro dia de aula que as nossas aulas práticas elas exigem que a gente vá de calça comprida, sapato fechado, jaleco, né? E agora a obrigatoriedade também da máscara, né? Pelo momento de pandemia. Então, quero renovar a vocês, né, essa necessidade, que é uma necessidade de proteção, tá? Laboratório, ele precisa disso. E também, para mostrar, eu vou falar com vocês como vai ser a nossa dinâmica, né? A nossa aula prática, ela vai ser dividida em 2 momentos. A turma vai ser dividida em 2 laboratórios. No primeiro momento estará comigo, tá? Metade estará comigo no microscópio e a outra metade estará com a monitora, em outro laboratório, fazendo uma atividade. E depois a gente inverte, tá? Depois a gente inverte esse momento. E aí eu sempre gosto de falar com os alunos o seguinte, lá, né, a gente inverte direitinho e, por exemplo, numa próxima prática, a gente começa. Quem começar comigo nessa prática, na próxima, a gente inverte, tá? Ou seja, para todo mundo fazer atividade, para todo mundo passar ali pelos 2 momentos, né? Então, já para vocês saberem. Ela na unidade Timbiras, no post que eu fiz de aula prática, depois eu vou encaminhar para vocês, né? O endereço direitinho. Por quê? Eu sei que vários de vocês, com exceção dos meus alunos da biologia, que sabem muito bem a Timbiras, mas acredito que grande parte de vocês às vezes não tenham tido oportunidade de ir na Timbiras, né? Então, eu vou encaminhar o endereço para vocês. E aí, vocês entram, fiquem tranquilos. Lá, eu vou recepcioná-los, tá? A gente vai dividir a turma bonitinho. Vou mostrar a vocês os laboratórios. Eu sempre gosto de chegar antes, até tiro foto e coloco no WhatsApp para vocês saberem qual que é o laboratório. E, ao mesmo tempo, também estarei lá atento a vocês, tá? Qualquer coisa, então não precisa ficar porque não conhecem, não, tranquilidade. Qualquer coisa é só jogar no grupo de WhatsApp, né? Porque às vezes tem gente que chega depois. Estaremos ali para recepcioná-los e direcioná-los, né? Quer seja para o laboratório de microscopia, quer seja para outro laboratório que estará a início, né? Fazendo uma atividade e depois a gente inverte. Então, tranquilo, acho que vai ser uma noite gostosa, uma noite que a gente vai ter a oportunidade, né, inclusive de se encontrar pessoalmente. Então, vamos fazer nesse momento um momento gostoso, acredito talvez até para muitos de vocês poderem se conhecer pessoalmente também, né? Enfim, tá ok, gente? Tranquilo em termos a dinâmica? Alguma pergunta? Ok? Tranquilo. Então, ótimo. Eu acho que é isso, porque aí a gente vai fugir desse nosso dia a dia online, né? O importante é
que saibam que eu estarei ali, atenta ao WhatsApp, atenta a vocês, né? Os colegas também. Ficarem tranquilos que a gente estará direcionando a vocês, recebendo vocês. E, bem, né? E vocês vão participar desses 2 momentos, tá? A gente divide assim para a gente poder ter tranquilidade ali da atividade, até nesse momento, e a gente ter um dinamismo maior, tá bom? Bem, então é isso que eu gostaria de falar aqui com vocês, para a gente, semana que vem, vocês terem tranquilidade e saberem como vai ser a nossa dinâmica, tá bom? Bem, e agora nós vamos dar prosseguimento, né? Prosseguimento ao nosso conteúdo aqui, ao nosso assunto. Professora, Oi, pode falar, eu pode tava perguntar. tentando falar, mas acho que meu computador tava mudo. Ô, Mariana, eu não tinha te ouvido, não. Pode falar, Mariana. Com relação à parte de atividades, eu sei que Uhum. você falou, acho que na primeira aula, sobre uma atividade que tá lá no AVA, que é um resumo de um vídeo. Aí você falou que era pra gente fazer mais para reforçar, que não precisava de mandar, não é? Sim, ótimo, Mariana. Deixa eu reforçar isso mais uma vez, né? Inclusive, hoje eu recebi um e-mail de um aluno enviando uma atividade, que depois eu até vou dar retorno para ele, que não é estudo dirigido. Então, vocês podem e devem fazer, mas não precisa me encaminhar, tá bom? Não tem a obrigatoriedade, não tem a Tudo bem. necessidade de valor, porque não tem uma questão de ponto, tá? Então, assim, podem e devem fazer, porque tá ali realmente para acrescentar a nossa disciplina. Mas o que vale ponto mesmo e que precisa me enviar? É o estudo dirigido, né? Conforme tem ali, inclusive eu coloquei no grupo de WhatsApp também para vocês. E aquelas atividades do portal, diagnóstica, de aprendizagem, que são aquelas só de marcar pelo próprio sistema, tá? Então, Mariana, resumo de vídeo, resumo de artigo científico, tá ali como proposta, como complementar, como uma maneira de complementar a nossa atividade, e não que tenha que fazer e me enviar, tá bom? Sim, Tá entendi. certo? Obrigada. De nada, mas alguém quer perguntar? Tá? Então, tem ali, por que coloca? Primeiro, que o objetivo central é sempre complementar informações a respeito do assunto, né? Então, nós, professores, temos que postar essas atividades ali para vocês, enriquecer com artigo, com vídeo, que venham complementar, afinal de contas, a gente não consegue passar isso tudo no momento de aula, né? Mas não tem a obrigação de fazer e me encaminhar. Pode, às vezes, até muito bom fazer, manter aí no caderno, que é a maneira de estudar e de complementar a atividade, né? A disciplina. Mas não tem que me enviar, não. Tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. É aquilo mesmo que está na distribuição de pontos, mas, repito, a atividade diagnóstica e de aprendizagem, que é colocado pela própria instituição. Isso também tem que fazer. Mas aí também não é me enviar, não, né? É clicar lá no próprio sistema, porque ali traduzem pontuação para vocês, que o próprio sistema dá. Tá certo? Bem, mais alguém? Mais alguma pergunta? Tá? Qualquer coisa, porque igual agora a Mariana estava com a mãozinha levantada, mas como aqui, ó, eu não consigo. Agora eu tô vendo, Jaqueline, diga, Jaqueline. Porque nem sempre, às vezes, se eu não passar aqui, eu não consigo ver que tem mãozinha estendida. Qualquer coisa, podem me perguntar, não tem problema nenhum, não. Diga, Jaqueline. Não, professora, a pergunta era a mesma da Mariana. Então, a única atividade que tem que te enviar é essa do estudo dirigido mesmo, né? Exatamente. É o estudo dirigido, olha só, estudo dirigido da unidade 1, que é para envio máximo até dia 15 de setembro, e o estudo dirigido da unidade 2, envio máximo até 22 de setembro. Eu falo envio máximo porque, por exemplo, tem aluna aqui que já fez e me encaminhou na primeira semana, né? Ou seja, fez, e é bom, faz, mas ainda não viu o assunto. Bem, na verdade, isso é muito bom, porque o aluno já entra em contato com o assunto, ajuda a entrar, né, a verificar ali, ver os slides, ver o conteúdo, quer queira ou não, o aluno já começa a atenar no assunto. Então, se você entrou, se você fez, pode enviar, não deixe esperando não.
Porque às vezes a gente deixa esperando e acaba esquecendo. Então, eu envio o máximo até essa data, mas quem teve a oportunidade de fazer, me envia, tá? E eu sempre te dou o retorno acusando o recebimento, tá certo? Então, são esses 2 estudos dirigidos, da unidade 1 e da unidade 2. Inclusive, que eu encaminhei para vocês no WhatsApp também. Tá postado no AVA, né? E isso tudo tá aí dentro da distribuição de pontos, tá? Bem, então vamos, tá? Vamos aqui, vamos dar prosseguimento. A gente tá falando de morte celular, né? Lembram vocês? Nós estávamos, semana passada a gente deu o início, né? Afinal de contas, nós estamos desde o primeiro dia falando que situações adversas possam acontecer com nossas células, que às vezes elas possam tentar se adaptar de uma maneira ou de outra, mas tem hora que elas sofrem uma lesão irreversível. E dentro desse quadro de lesão irreversível, né? Elas morrem. Então, diante do quadro de morte celular, nós temos 2 momentos, né? 2 possibilidades, que é o que a gente está vendo, que são a necrose, são 2 palavrinhas que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, né? Que é morte por necrose, morte celular por necrose e morte celular por apoptose. Então, nós vamos ver que ambas, né, são uma situação de morte celular, mas elas são bem diferentes entre si. Existem características aqui, particularidades muito claras de uma e outro tipo de morte, tá? Inclusive, vocês vão ver que morte celular por apoptose possa até mesmo ser benéfico ao nosso organismo, possa até mesmo ser programado, objetivando algo que seja importante para o nosso organismo, tá? Porque também é muito claro, quando a gente fala de morte celular, é muito comum as pessoas sempre levarem para o lado pejorativo da palavra, né? Que na hora que a gente fala em morte, nos remete a um assunto que a princípio não é agradável, né? E a gente acha que sempre é prejudicial. E a gente vai ter a oportunidade de verificar que especificamente em algumas situações, como morte por apoptose, possa ser até benéfico, tá? Mas a gente vai explicar isso direitinho, vocês vão ver que realmente isso daí é algo, são situações, né, orgânicas que são muito importantes para a gente. Vamos começar por ela, a apoptose, que é um tipo de morte celular, que a gente fala que é uma morte programada. E aí eu faço um paralelo, né? Na hora que a gente fala de programação, quer dizer que é uma coisa organizada, né? Quando eu falo assim, você programa uma viagem, você programa uma atividade, é algo que sai mais organizadinho, né? A gente até sabe que tem hora que algumas coisas saem um pouco da programação, mas a princípio, aquilo que foi pensado, aquilo que foi programado, ele tende a sair muito melhor, né? Então, a morte celular programada é o que nós denominamos de morte celular por apoptose. E é justamente o que eu falei com vocês. Este tipo de morte celular, ele possa acontecer, quer seja por vias patológicas, ou seja, associado a alguma injúria, algum prejuízo ao nosso organismo, mas grande parte, inclusive, ocorre de uma maneira fisiológica, ou seja, de uma maneira em que meu organismo, ele de alguma forma, ele programou, é melhor que aquela célula morra naquele momento do que necessariamente ela se manter viva, tá? Vocês vão ver que tem situações que a gente consegue verificar claramente que faz sentido isso que a gente está falando. Agora eu já começo a chamar a atenção de vocês para esse desenho. Esse desenho aqui, ó, ele nos remete a diferentes fases. Semana passada eu já chamei a atenção na hora que eu estava meio que fazendo uma comparação entre apoptose e necrose. Mas vale recordar, porque isso, inclusive, gente, quando tem alguma questão de concurso que nos remete a esse assunto, eles adoram esses tipos de desenhozinhos esquemáticos para discutir com a gente. Então, olhem só.
Inicialmente, a gente tem uma célula normal, aquela clássica, né? Onde eu tenho um ambiente de núcleo, organelas citoplasmáticas no citoplasma, ou seja, clássico tipo celular, tá? Agora, o que a gente percebe? A célula, quando ela entra em apoptose, ela vai, na verdade, diminuir o seu volume, ela vai regredir, né? Entre aspas, é como ela começar a se murchar. E aí, nós observaremos alterações aqui dentro dela. Ela vai começar a se condensar, que é o que a gente observa aqui, né? Ela vai começar a se juntar o material interno. E aí, logo em seguida, a gente vai perceber que essa célula vai começar a se dividir em porçõezinhas menores. Até que, olhem, reparem esse último quadrinho. Eu tenho várias estruturas, né? Que nada mais são do que o material celular, tá? Mas aqui, ó, envolvido, né? Organizado. É como se fosse, eu gosto muito de comparar com o meu aluno, só para vocês entenderem. É quando a gente vai jogar alguma coisa fora que a gente não precisa mais, por exemplo, o lixo da minha casa, né? Aí o que eu faço? Eu coloco tudo dentro de um saco plástico, dou um nó bem, né? Bem forçadinho, bem direitinho e vou destinar na hora do lixeiro passar. Ou seja, por que eu faço esse tipo de comparação? Porque aqui, esta célula, quando ela morre, esse material aqui interno, né, é um material que ele precisa ser liberado, ele precisa ser dispensado para fora desse organismo de alguma maneira. Então, entre aspas, é um lixo, né? O interessante é que esse material, ó, ele vai ser revertido sempre por essa estrutura externa, que é a membrana da célula, né? Ela permanece intacta e ela vai envolver esse material em pequenas vesículas. Tanto é que a gente chama de corpos apoptóticos. Seriam pequenas estruturas vesiculares contendo o resto dessa célula. Só para vocês terem ideia, o nosso organismo tem células que conseguem realizar o que a gente chama de fagocitose, que é englobar essas partículas, né? E ajudar na limpeza ali. Ou seja, essa célula que morreu, ela não vai ficar ocupando espaço, ela não vai ficar ali como, entre aspas, né? Como um lixo, como algo desagradável. Não, simplesmente o material vai ser retirado, tá? A apoptose, ela é controlada, né? É controlada pelos componentes celulares. Nós vamos ver que a todo momento, né, esse resto celular, ele vai ser fragmentado em porções menores, mas tendo um arranjo, né, orquestrado. Nada vai ser de uma maneira aleatória, né? Principalmente, se a gente recordar que dentro das nossas células existem enzimas, material que consegue fazer digestão. Então, a gente vai perceber que essas células que estão morrendo por apoptose, elas não sofrem ação enzimática, né? Simplesmente o que a gente vai perceber é que ela vai se fragmentar, toda a estrutura dela, de núcleo, de citoplasma, né? E que esse material que vai ser fragmentado vai ser fagocitado pelas células vizinhas, ou seja, vai ser englobado. Olha esse desenho aqui. Esse desenho que vocês estão percebendo aqui, ó, é uma célula que ela está realizando o que a gente chama de fagocitose, ou seja, ela vai englobar, né, uma partícula, um corpo apoptótico aqui. Isso ajuda na limpeza, literalmente. É como se esses fragmentos que correspondem a pequenos lixos fossem retirados, né, desse ambiente tecidual. Isso faz uma grande diferença. Vocês vão ver daqui a pouco, na hora que eu explicar a necrose, qual que é a grande diferença, né? Então, isso daqui significa organização. Uma célula que perdeu sua funcionalidade, né? Quer seja porque
envelheceu, quer seja mesmo porque naquele momento o organismo não precisa mais desse tipo celular. O fato é que aí ela consegue, né, por uma questão programada, ela acaba morrendo, se fragmentando e não interferindo no tecido, tá? É muito importante também, se a gente observar, que todo esse momento de morte celular por apoptose, existe gasto de energia. Essa célula, né, para realizar o processo de morte celular, ela está gastando energia, né? Porque é tudo organizado, isso é tudo arranjado, né? Então, existe gasto de energia. Isso é uma grande diferenciação. Por quê? Quando a gente fala do outro tipo de morte celular, que é por necrose, a gente vai ver que não tem gasto energético nenhum. Ah, Luciene, mas é interessante não ter gasto energético. Não tem gasto de energia, mas em compensação também é uma bagunça. E aquela morte celular por necrose pode causar vários prejuízos ao entorno. A gente fala que ela causa prejuízos às células vizinhas, né? Podendo agredir ainda mais o tecido. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente tem aqui, né? Esses dois lados da moeda, que seria uma morte celular programada por apoptose ou uma morte celular absolutamente o que ocorre sem nenhuma programação, sem nenhuma organização. Olhem só, né? Isso daqui é uma representação interna de uma célula, onde a gente percebe que vai ter uma organização quando a célula ela morre por apoptose. Todos os constituintes, inclusive organelas citoplasmáticas, né? Elas estarão envolvidas pelo envoltório, que é a membrana plasmática, né? Que é a membrana celular. E existe esse termo, tá? Vocês podem, na hora que vocês veem aí num livro-texto, ou, né, quer seja o nosso também, aí do portal, ou quer seja no artigo científico, eles utilizam essa terminologia. A apoptose é um suicídio celular. A própria célula, né, ela consegue perceber que ela precisa se organizar para poder morrer. Isso é interessante, porque isso ajuda a minimizar impactos que uma célula que não tem mais utilidade, né, possa provocar no nosso organismo. O que eu chamo a atenção aqui de vocês é que na hora que vocês ouvirem sobre esse termo de morte celular, é capaz de vocês ouvirem falar sobre caspases, tá? Ativação de caspases. O que significa isso? São estruturas, né, enzimáticas que são presentes dentro da célula. E é mais interessante ainda que essa cascata, né, de enzimas que eu estou mencionando aqui, ele é ativado a partir de um mecanismo, né? Que mecanismo é esse? Imagine aqui nesse desenho, essa linha que o autor está colocando aqui, ó, está representando a membrana plasmática, que é aquela membrana, né, que contorna externamente a célula. A membrana plasmática, ela possui receptores, que é o que a gente denomina de receptores de membrana. E é interessante que quando uma célula precisa de sofrer morte por apoptose, existe um receptor aqui que a gente denomina receptor da morte, tá? Então, o que na verdade acontece é que haverá, né, a deflagração, ou seja, esses receptores da morte vão mandar informação para dentro da célula, ativando essas enzimas que são as caspases, a literalmente fazer com que essa célula comece a se organizar para morrer. Agora, também existe uma outra via que é de dentro da própria célula, a partir da mitocôndria, que é aquela organela citoplasmática, né? Que eu apresentei para vocês semana passada e chamei a atenção de vocês, que ela apresenta um material denominado de citocromo, né? E que ele, uma vez quando a mitocôndria ela perde sua utilidade, a sua viabilidade, ela libera esse citocromo
no interior da célula. E aí, esse citocromo, ele também vai ativar as caspases. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que qualquer que seja a via, ou interna, né, pela própria mitocôndria, ou através de receptores da morte, o fato é que essa célula, né, vai ter aqui desencadeado internamente essa cascata de caspases que vai fazer com que a célula e o material todo que esteja dentro dela seja, entre aspas, empacotado, né? Seja organizado para essa célula se fragmentar, tá? Professora, Pode falar, Cleciane. Boa noite. Boa noite. Receptores da morte, o nome é esse mesmo? O termo? Sim, são receptores da morte, são denominados assim. Tá? Existem receptores, né? Existem vários, as nossas células têm vários receptores. E esse específico é porque ele é um que vem indicar quando alguma coisa externa à célula possa vir indicar que ela precisa de morrer. Então, eles que serão capazes, né, de perceber. Por isso que são denominados assim, receptores da morte, né? São denominados dessa maneira. E só chamando a atenção que normalmente estruturas receptores das nossas células são constituídas por estruturas proteicas, né? Mas eles são denominados de receptores da morte, porque eles são específicos para ativar esse conjunto de enzimas internas que são responsáveis por esse movimento de morte celular por apoptose, tá? Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, aqui, né, que eu já tinha falado anteriormente. Olhem só, acho que é legal quando a gente dá esse tipo de exemplo. Quando nós estamos num processo de desenvolvimento, né, embriológico, logo de início nós temos entre os nossos dedos membranas. Nós temos membranas constituídas por células que fazem, né, com que entre um dedo e outro exista um tecido. Só que durante, afinal de contas, o processo de desenvolvimento, né, um processo que dura ali ao longo de 9 meses, durante o desenvolvimento gestacional, existe uma morte celular, tá? Programada por apoptose, e que aquelas células que faziam unir os nossos dedos, elas vão morrendo. E com isso, o que a gente tem? Uma perfeita individualização de cada um dos nossos dedos. Isso é um exemplo de morte celular totalmente programada. E algo, né, que na verdade é muito importante para nós, porque nos dá uma destreza, movimento de pinça, característico e que facilita muito, né, do ponto de vista aos seres humanos em poder ali, em pegar as coisas, em realizar determinadas atividades, movimentos finos, graças a essa particularidade, tá? Então, é um exemplo. E eu também aqui, esse aqui é outro tipo de imagem, né? Tem um desenho aqui, que eu acho interessante, porque chama a atenção do aluno em relação a isso. E quero chamar a atenção também, né, de todos, e especialmente aos meninos da biologia, que nós observamos esse tipo de morte celular também em outros seres vivos. E é o que, inclusive, é observado durante o processo de, realmente, metamorfose, né? Que, no caso dos girinos, seu desenvolvimento, existe ali células que vão sofrer morte por apoptose, para que esse indivíduo, né, adquira ali formas, características para cada uma das fases da vida dele, né? Então, só contextualizando, que logicamente nosso objetivo aqui é sempre falar no contexto humano, mas para chamar a atenção, né? Existe esse mesmo mecanismo que recebe essa terminologia de morte programada, né, ou apoptose, e que é observada também para outros seres vivos, tá? Que é uma foto, tá? É uma foto de microscopia.
foto de microscopia óptica, né? Então, o que a gente tem aqui para observar? Olha, a cada conjunto aqui, ó, reparem que isso daqui que vocês estão vendo, roxinho, grande, é o núcleo das células, né? Olha que linda essa célula. Eu consigo ver nitidamente o contorno dela, assim, dá para a gente ter uma noção do contorno, ver o núcleo, né? Assim como eu vejo essa, eu vejo várias outras, tá? Mas o que tem aqui para que a gente perceba que existe a apoptose? O próprio autor colocou essas setas, né? O autor dessa imagem. Se vocês perceberem, essas células, elas estão retraídas. Um termo mais comum, né? Estão murchando, né? Perdendo volume, o que é característico de célula com morte programada por apoptose. Primeira coisa que acontece com essas células, antes de se fragmentar, elas realmente diminuem o volume. E a gente consegue perceber isso aqui, ó, por esse halo. Reparem que existe um halo, né, circundando essa célula, que antes fazia com que ela fosse ocupada esse espaço todo. Agora ela murchou, né, diminuiu o volume. Então, eu consigo verificar esse espaço ao redor dela, né, justamente porque ela vai diminuindo o volume. Tá? Isso é característica, é lógico que aqui é só para a gente identificar, a gente conseguir enxergar isso. Mas, por exemplo, a gente já teve situações aqui que a gente deu exemplo, que a gente falou sobre exame, né? Patológico, biópsia. Então, e só para vocês terem uma noção, que toda essa observação, na verdade, ela é importante, porque quando, né, um profissional pega um tecido para analisar, ele vai procurar determinadas características, que aqui no caso, né, é típico para demonstrar que tem célula morrendo por apoptose. Bem, mas existem esses dois lados da moeda, que a gente vem falando já desde semana passada, inclusive eu lembro que já ter colocado imagens assim para chamar a atenção de vocês. Na hora que a gente vê essas imagens, e hoje a gente vai ter oportunidade de ver ainda mais, são imagens que nos promovem e falam assim, gente, como que acontece, né? E é uma pergunta clássica que você sempre faz, será que isso é porque demorou muito tempo? Não necessariamente, né? A gente já até semana passada a gente teve a oportunidade de falar. Depende muito ali do que tenha promovido a morte celular, né? Bem, e aí dá para a gente verificar que o que nos chama atenção, né, nessa imagem, que são essas células absolutamente enegrecidas, inclusive, né, já perdendo características, até a própria anatomia ela vai ficando prejudicada, né, porque é célula que está morrendo, e aqui no conjunto vai interferindo na saúde e viabilidade do próprio membro, né? Que esse pé, ele está realmente fadado ao indivíduo né? Precisar de ter uma amputação total desse pé, né? Bem, dá para a gente perceber aqui que esse é um tipo de morte celular que foge completamente de uma programação, não tem nada fisiológico, muito pelo contrário, né? Está associado a alguma injúria que realmente promove dano, né? Então a gente tem uma injúria irreversível. Infelizmente essas células não têm como voltar a ser células saudáveis, elas realmente já morreram. Esse aspecto enegrecido, quando a gente, né, tem a oportunidade de observar e estar próximo, já dá um odor, tá, característico. Ah, professora, mas o indivíduo, ele tá vivo. O indivíduo tá vivo, mas essas células, elas morreram, e como é uma grande quantidade, né, aqui é um conjunto muito grande, não é algo que seja tão pontual. Então, começa a dar um odor fétido, né, que incomoda, que gera realmente incômodo até o próprio paciente, né? Existem, como eu falei com vocês, já
alterações no formato, né, que a gente fala de alterações morfológicas, e aqui o que é clássico da morte por necrose, que é a ação de enzimas agindo em todo o contexto celular, tá? Agindo absolutamente assim, digerindo esse material celular. E o grande detalhe, que se vocês se recordarem, anteriormente eu dei o exemplo, né? Que eu falei, imagina a gente retirando um lixo e organizando esse lixo, ensacando direitinho, envolvendo, colocando para ser retirado na hora certa, né? Então, no final das contas, é aquele lixo que não faz bagunça. Aqui, nessa necrose, né, que é a morte celular completamente inesperada, fugindo qualquer protocolo de organização, é como se essa célula, ela literalmente liberasse seu material, né, o seu, entre aspas, seu lixo, de uma maneira aleatória, né? E como eu falei com vocês, podendo inclusive interferir nas células vizinhas. Então é até por isso, nesse raciocínio, que é fundamental, né, que se preste socorro mais rapidamente possível, para tentar verificar, né, impedir com que isso vai se instalando, vai se aumentando. Porque se a gente imaginar esse indivíduo sem nenhum tipo de atenção e deixar na maneira como está, isso daqui, gente, só tende a aumentar cada vez mais, tá? E mais, né? Vocês imaginam o contexto circulatório aqui interno, os prejuízos e os problemas circulatórios que vão acontecer nesse organismo, tá? Além de outra coisa. Diga, pode falar, Júlia. Só é uma dúvida e uma curiosidade. No caso da pessoa que tem doença autoimune, pode acontecer dela desenvolver esse tipo de necrose ou a própria apoptose? Pode, né? A questão de autoimune, ela sugere ao indivíduo, às vezes, uma propensão maior a reagir contra o organismo dele. Mas Sim. normalmente isso não se dá, Júlia, de uma maneira aleatória, assim, eu tenho doença autoimune, então de repente células de uma determinada região do meu corpo vão começar a sofrer necrose. Não, né? A doença autoimune, ela normalmente ela se explica por algum motivo, né? Às vezes ela atua destruindo células, mas de algum contexto mais específico. Ela consegue identificar, não é aleatório, a gente não observaria uma imagem como essa. São situações à parte. Ele não vai ser mais susceptível porque uma necrose como essa que a gente está vendo, normalmente acontece por esmagadura, por um machucado que aconteceu e a pessoa não cuidou, e a coisa vai se, né, vai aumentando a ferida, o agravo, enfim. Normalmente ela é uma coisa mais pontual, tá? Que interferiu, principalmente qualquer coisa que vem interferir na vascularização. E, consequentemente, como a gente viu no início, um dos principais fatores que levam uma célula a morrer é a falta de oxigênio. Então, ela começa a morrer e aí vai acontecendo e vai desencadeando como um todo, tá? Essa questão de autoimune, ela não necessariamente provocaria uma situação como essa, não, tá? São situações diferenciadas. Pensando que, no caso, tipo assim, essa doença provoca algumas lesões, né? Mas aí eu meio que fiquei na dúvida em relação a isso. Pode causar. Sim, mas ela não vai gerar necessariamente uma situação como essa, não. É mais discreta. Ela vai atuando mais em algumas células, vai levando mais um prejuízo orgânico, né? E normalmente pontual, né? Sobre, por exemplo, determinados tipos celulares, ou um pâncreas, por exemplo, ou algo que seja mais pontual, tá? Tranquilo. Obrigada. De nada, Júlia.
Olhem só, eu acho que semana passada, na hora que veio uma pergunta, se não me engano, eu até mostrei para vocês essa imagem. Essa imagem é uma imagem clássica, onde, né, existe aqui uma morte celular por necrose, a gente está observando esse tecido está necrosado, né, e que ela foi provocada por uma picada de aranha. Tá? É a única que eu tenho uma referência, né, de uma situação de necrose e o motivo pontual dela, tá? E ela é clássica, a gente utiliza ela como exemplo, porque picada de aranha, quando né, for uma aranha que tem um potencial de liberação né, que seja venenosa, de um veneno, que venha interferir nas células a ponto de fazê-las morrer, e esse processo ele é relativamente rápido, tá? Inclusive o processo, a duração dele, muitas das vezes vai até ajudar ali os profissionais que vão atender o paciente a mais ou menos identificar qual que é a espécie, né, da aranha que picou o paciente, tá? Pela rapidez, pelas características que possa apresentar. Aqui, né, um outro exemplo, a gente já observa até que já tinha havido uma amputação, né, de dedo prévio, e que depois ainda precisou, né, de uma amputação maior, de uma área maior. Isso, inclusive, é muito comum em situações por necrose, até que eu chamei a atenção de vocês antes, ó, na hora de amputar o membro, eles precisam de avaliar, é lógico, né? A situação de amputação é no último caso, sempre tenta ali restabelecer o processo circulatório, recuperar membros, né? Mas quando aquela presença, aquele agravo, né, se fizer permanente e realmente colocar em risco, né, a própria vida da pessoa, eles precisam de realizar a amputação. E às vezes, né, eles tentam retirar o mínimo possível, mas depende muito do agravo interno que já aconteceu na área que está ficando. Muitas das vezes eles precisam rever e aumentar ainda a área a ser amputada, né? Nesse caso, como eu falei com vocês, ele realmente é sempre uma situação patológica, vem sempre diante de uma situação específica, né? Inclusive aqui a gente tem que chamar a atenção, por exemplo, o caso o diabetes, né? Indivíduos diabéticos, eles têm que ter um cuidado muito grande, porque eles têm uma tendência, com o passar do tempo, eles podem vir a ter perda de sensibilidade, principalmente nos membros, né, inferiores, e às vezes eles sejam susceptíveis a se machucar, né, porque não percebe dor, imagina, né, então qualquer coisinha que acontece, às vezes ele não tem a noção de que está machucando, que está agredindo, e às vezes, né, como já tem uma característica também de cicatrização mais difícil, por características que a própria diabetes provoca, então tem que ter cuidado, que às vezes possa ser uma das grandes causas de amputação. Ó, que coisa! Desculpa, gente. É o celular que eu tenho contato com vocês. Ninguém nunca me liga dele. Foi justamente agora. Abaixei tudo que tem direito aqui. Desculpa. Bem, uma coisa muito interessante que eu vou apresentar a vocês, não que a gente vai ficar nessa decoreba, mas só para vocês perceberem. Como a morte celular por necrose, ela está longe de ser programada, uma das principais características de se observar, além do ganho, né, que a célula por necrose, por morte por necrose, ela ganha volume. Ela incha, né? E fora isso, a gente vai observar a alteração no núcleo dessas células. O núcleo dessas células, ele pode se apresentar de 3 maneiras diferentes. Ou ficar totalmente disperso, né? Material genético totalmente disperso no ambiente de núcleo. Ou ele possa condensar, né? Literalmente ficar tudo condensadinho. Ou ele possa ser fragmentado. Então, são, assim, situações diferentes que, para a gente, como eu falei com vocês, são características que a gente olha e, às vezes, possa não valorizar. Mas por que são importantes?
justamente na hora de ter um corte histológico, né? Na hora que precisa, às vezes, fazer ali uma identificação, uma análise patológica, e aí são características que precisam ser observadas, né? Porque aí são indicativos de que aquela célula está em processo de morte. E aqui eu apresento para vocês diferentes tipos de necrose, que são características que têm a ver, né, particularmente com algumas situações, por exemplo, tuberculose, existe um tipo de necrose mais comum, por exemplo, morte celular não programada do cérebro, né, que tende a ser mais liquefeito. Então, todos os tipos de necrose que eu vou apresentar são tipos de necrose com o mesmo fundamento, ou seja, células que morreram de uma maneira não programada, liberando o seu material assim de uma maneira absolutamente no espaço ali, sem nenhum tipo de cuidado ou de organização. Mas que eles tendem a ser característicos em alguns processos patológicos. Ou seja, se eles ocorreram por uma infecção bacteriana, se eles aconteceram, às vezes, até mesmo em alguns órgãos específicos, né? E isso também ajuda até a definir, né? A gente sabe que algumas situações chegam situações extremas, por exemplo, indivíduo que teve uma morte, né? E que ali precisa de às vezes, um indivíduo que não se sabe procedência, e que vai avaliar o que possa ter sido a causa mortis, né? Então, existem algumas características que ajudam também a identificar, né? No conjunto, não soltos, mas tudo no conjunto. Pode falar, diga! Nesse caso aí do pescoço, o que acontece? Aqui. Essa necrose aqui, Bruna, é uma necrose por liquefação. Se você observar, houve aqui um tipo de ferida, e até mesmo, eu vou te falar que nesse lóbulo da orelha, né, do pavilhão auditivo, ele também tem processo. Repare aqui que essa coloração, essa robustez, né, tá aí demasiado. Isso aqui também é característico de algo que está em processo, né, de morte. Enfim, mas aqui específico, por que tem, né? Por que tem essa secreção purulenta? Bem, houve aqui, muito provavelmente, uma situação bacteriana, né? Onde não foi identificado. Vocês vão ver, quando tem a presença de bactéria, um machucado que seja, né? Uma feridinha que deu e que ela não vai ser tratada, né? A pessoa às vezes não leva com cuidado aquela situação, onde tenha uma presença, a gente sabe que no nosso corpo existem bactérias, né? E nós estamos a todo momento em contato com o meio, podendo inclusive ter bactérias patogênicas e que possam se instalar no nosso organismo. Então, imagine quando a gente tem uma porta aberta, né? Porque uma ferida, ela é uma porta de entrada. Nós temos que ter muito cuidado. Quando você tem um ferimento, por mais sutil que seja, coloca esparadrapo, coloca um band-aid, proteja. Porque ele é uma porta de entrada com meio, né? E muito comum, às vezes, as pessoas não cuidarem adequadamente e ali ter a presença de bactéria e promover morte celular. E essa morte celular, com essa presença bacteriana, ela tende a ficar liquefeita, com esse pus, né, com essa secreção purulenta. Em todas as imagens, qualquer que seja, essa daqui é por liquefação, né? Essa daqui seria uma situação que a gente observa que é por coagulação. Tem uma diferença entre essas duas imagens, Bruna. Essa daqui, você vê que tem uma secreção, até o próprio termo, né? Liquefeita, material líquido, mole, que realmente escorre, né? Que possa ali aquela secreção purulenta. Numa necrose por coagulação, como a gente pode perceber aqui, ó, eu vejo esse ambiente esbranquiçado, né? Que é clássico
Pus nada mais é que células que morreram, tá? Quando você tem assim, espremeu, né? É pus. E ali significa células que morreram, que é aquela secreção purulenta. Mas aqui na coagulação, se vocês perceberem, não tem nada escorrendo. Ela se mantém, né? Ela se mantém compacta, né? Então, são essas diferenciações que possam ser observadas e que são caracterizadas, né? Todas são necrose, tudo é morte celular não programada, mas existem algumas características que eles literalmente observam, tá? Professora. Pode falar. Só um minutinho. Só um momentinho, Gustavo. Qual que foi? Não, o Gustavo estava com a mão levantada primeiro. Tava? Então, pode falar. Pode falar, Gustavo. Professora, no caso da úlcera por pressão, também seria um tipo de morte celular? Tipo, porque às vezes ela é de dentro para fora, mas também pode ser de fora para dentro. Mas seria morte celular também? Sim, Gustavo. Ao entorno, né? Tanto é que é muito, muito importante, tanto nesse caso aí, que é um caso por pressão, né? Acontece muito em pessoas acamadas que ficam ali por muito tempo numa mesma posição, vão criando feridas, né? E assim, ali são células que vão morrendo e é fundamental, né, que se cuide, que se limpe, que possa mudar de posição para ajudar na circulação. Vocês vão ver, a gente finaliza esse arquivo falando de cicatrização, para que um ambiente, né, de ferida, imagina, porque machucar, todo mundo machuca, ter ferimento, todos nós temos ferimento. O que possa estender mais ou menos, né? Muito pelo cuidado, principalmente, ou algum agente, alguma situação causal que está ali, né? Sempre agredindo. Se a gente imaginar que o fator que estava agredindo foi retirado, a partir de então, eu preciso cuidar daquela ferida, que é retirar, fazer a limpeza, né? Por exemplo, esse ambiente com secreção, ele precisa ser limpo, ali jogando antisséptico para evitar presença de bactérias, né? E colaborando para a circulação daquela região, porque para ter uma cicatrização adequada, é fundamental que tenha uma boa circulação sanguínea. Então, um conjunto de fatores ali e que vão colaborar, né? Para que a médio e longo prazo, afinal de contas, muitas das vezes essas feridas, elas não vão cicatrizar de imediato, demanda tempo mesmo, limpeza, o próprio organismo, né? Até que ele realmente consiga liberar todas as células que morreram e, logicamente, esse cuidado, tá? Mas alguém quer perguntar? Pode falar. Só mais uma pergunta aqui. Essa necrose de liquefação, se fosse uma ferida maior, o curativo a vácuo ajudaria ou tem que ser um curativo compressivo, no caso? Nesse caso, Gustavo, é importante, inclusive, que ele realmente saia ao máximo. Se for a característica de uma lesão que tenha, né, por liquefação, é importante limpar, fazer um curativo básico ali, para só mesmo evitar que, eventualmente, você tenha exposição, né, do meio externo, que venha interferir ainda mais, mas é mesmo sempre retirar, limpar e permitir que aquilo que o organismo precisa realmente de liberar, que realmente seja todo liberado. Porque, caso contrário, a gente promove o tamponamento e ele não vai conseguir cicatrizar. Enquanto ele realmente não liberar, né? A gente fala, esse expurgo, esse material realmente precisa ser totalmente. Enquanto o organismo estiver liberando, tem que drenar, tem que retirar esse material. Tá? Professora. Diga! Na necrose de liquefação, ela é só externa, né? Tipo, não tem. Você pode ter interno também. Pode ter também. Qualquer tipo de necrose possa Mas aí ocorrer. pode prejudicar o que está em volta do. Sempre, de alguma forma, Mariana, prejudica o que está em torno. Vai ser tipo um líquido, né? Sempre, de alguma forma, prejudica. Por exemplo,
quando existe morte celular no cérebro, é por liquefação. Tá? É com característica. Tem até uma imagem aqui para frente, porque eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, principalmente chamando a atenção para vocês de imagem. Existe uma imagem que você vai ver, tem um espaço do cérebro que você vê que está meio liquefeito. A gente não vê assim, escorrendo como está aqui, mas se a gente tivesse oportunidade ali de mexer naquele material, ia sair um líquidozinho. Então, pode acontecer não só externo, como interno também. Não tem nenhuma... Infelizmente, isso não seria impeditivo, não. Tá? Entendi. Olha só. Obrigada. De nada, Mariana. Vou passar aqui imagens para vocês verem. Essa daqui, que é de coagulação, né, clássica. Reparem vocês, eu falei anteriormente, mas em todas as imagens, necrose é passivo, é célula que morreu. Então, a célula que morreu, ela fica com esse aspecto amarelado, esbranquiçado, tá? Então, aqui, né, nós temos justamente essa observação. Ela a gente fala por coagulação, porque houve uma desnaturação das proteínas. Então, o material, a célula, ela permanece, ela perdeu, ela morreu, né? Ela tá todo esse ambiente aqui todo perdido do ponto de vista funcional, mas ele se mantém aí meio compactado, tá? Aqui é coração. Isso aqui é miocárdio, né? São células cardíacas. O que acontece? É clássico, né? Por exemplo, o infarto. Infarto, ele promove morte das células cardíacas. Esse ambiente esbranquiçado que vocês estão vendo aqui, ó, de fora a fora, tanto aqui como aqui também, ó, tá? O que vocês observam em termos de diferenciação de uma imagem para outra é porque aquele material, né? Obviamente, aqui de um indivíduo morreu, o material precisa ser preservado. Então, quando a peça está mais tempo em formol, ela fica mais escura. Aqui ele está um material mais recente, né? Ou seja, houve a detecção, houve a retirada, né, do órgão, e aí eles fizeram essa foto mais recente, mais pós-morte, tá? Então, por isso tem a diferenciação de coloração. Aqui um vermelho mais vamos falar, mais claro, né? Um vermelho até mais vivo no sentido do que a gente representa em termos de coloração do músculo cardíaco. Aqui ele está mais escuro, mas um vermelho mais puxado nesse sentido. Por quê? O formol, ele realmente agride o tecido, ele interfere na coloração normal, tá? Mas o fato aqui é que ambos, independente, isso que é importante para a gente, independente do tempo de preservação da peça, o motivo está aqui, né? Que esse aqui, ó, de fora a fora, que é o material esbranquiçado, que aqui é ainda mais fácil ainda de ser identificado, e isso é necrose, tá? Por coagulação, que aconteceu morte de células cardíacas e, consequentemente, aqui no caso, levou o indivíduo a óbito. Esse daqui é o que eu comentei com vocês anteriormente, que é muito importante, qualquer situação, o cuidado e diminuir a exposição com o ambiente externo. Porque nós estamos susceptíveis, né? Nós somos susceptíveis aí a contato com realmente sujidade, micro-organismos. E existe um tipo de necrose que a gente fala de a necrose gangrenosa ou necrose gangrena úmida, que ela é o mesmo tipo de morte celular, tudo do que a gente está vendo, né? Que é justamente essa de coagulação. Mas qual que é a diferença? Seria quando você tem aquela morte por coagulação e de repente tem a presença de bactéria. Ou seja, não só, né, estava exposto, como tem agora uma colonização de bactéria nesse ambiente. Inclusive, a gente consegue até ver que a partir do momento da presença de bactéria, esse material amorfo, né, esbranquiçado, essas células que morreram, elas vão se liquefazendo. Então, por isso que eu falo essa gangrena úmida, né, e possa até ter essa transformação, uma evolução de uma
uma necrose por coagulação para uma necrose de liquefação, tá? Bem, isso daqui, gente, até como exemplo a gente tem aqui um desenho representativo de um processo desse em membro inferior, e isso ainda é mais nocivo, ou seja, sugere, né, uma necessidade maior de amputação e cada vez mais aumentando a área que precisa, às vezes, ser retirada. Por quê? Você está cada vez mais fazendo com que essa área, além de células que estão morrendo, e o processo ali, igual você chamou a atenção, nossa, mas isso na vizinhança vai causando transtorno, sim. Né? E esse transtorno ele vai só prejudicando com que novas células venham a morrer também. Então, é como se fosse uma cascata, uma bola de neve, que se não cuidar, né? Por isso que a gente chega a ter imagens que fala assim, nossa, como que é possível, né? Essas imagens aqui, uma necrose que é caracterizada hoje como gangrena úmida, porque ela teve a presença de bactéria, né? Então, se estende em situação, em observação, causando cada vez mais transtornos e prejuízos à saúde desse indivíduo. Aqui, ao contrário também, que a gangrena seca, seria aquela por coagulação, mas num membro que por algum motivo, normal, às vezes, né, é dependente aí da causa que provocou ali a morte celular, promove completamente a falta de oxigênio naquele membro. Então, que a gente fala do membro isquêmico, né? Então, aí fica aquele até dá para a gente perceber, tem esse tecido que eu vejo que ele está agredido, que ele realmente morreu, né, as células, mas está meio ressecado, tá? Por isso que fala gangrena seca. Isso, gente, absolutamente só para caracterizar mesmo, porque no fundo o dano é o mesmo, qualquer que seja, né? Necrose por coagulação, por liquefação, gangrena úmida ou seca, ou seja, no final das contas, houve morte celular, dano à estrutura e perda de função. Aqui, né, por liquefação, existe o exemplo clássico, às vezes nessa situação purulenta que a gente possa vir a ter a diferentes pontos do nosso organismo, né? Que literalmente, se você fizer um furinho aqui, né, uma incisão, esse material ele escoa, né? Ele está liquefeito, ele escorre. Então, características. Existem vários motivos para provocar isso, né? E por que ele é liquefeito? Até mesmo em situações de infecção, né? Bacteriana ali, uma regiãozinha, um pelinho cravado, e ali teve depois presença de bactéria, né? Que possa, afinal de contas, nosso organismo tem bactérias, então isso possa acontecer até de uma maneira eventual, por isso que é importante a gente ter cuidado, observar, promover a retirada, a limpeza, para que aquilo, né, realmente não evolua de forma alguma. Aqui em várias situações, né, acho que o próprio nome já é sugestivo, várias situações que podem promover isso em diferentes regiões do nosso corpo, tá? Aqui, seria, se a gente avaliar esse material, né? Tem esse material que está escorrendo aqui, né? A gente também consegue perceber ao entorno muitas células de defesa do nosso organismo. Então, aqui é só para chamar a atenção. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são células de defesa, tá? Porque é recrutado. É até bom, porque mais adiante a gente vai falar do nosso organismo, do contexto imunológico, né? Não só para chamar a atenção de vocês. Nesses locais onde nós temos esses processos de morte celular, várias células de defesa são recrutadas para esse local. Tentam, né, de uma maneira geral, a proteger e colaborar com o nosso organismo. Então, por isso que é muito comum se observar tipos celulares. Diga! Me tira uma dúvida aqui. No caso que uma pessoa... tem várias pessoas que
tomam anabolizante, né? Mas tem gente que aplica aquele óleo mineral, né, no corpo. Quando o corpo fica muito inchado, tipo, que tem que fazer essas incisões para tirar o líquido, seria também um tipo de necrose, liquefação ou não? Nada a ver. Não, Gustavo. Aí a gente não pode generalizar. O indivíduo, existem situações, né? Há situações em que promove o acúmulo de líquido natural no nosso organismo, provocado pelo edema, tá? Então, ali, na sua grande maioria, né, do que você falou, são indivíduos que precisam ter retirado de excesso de líquido que se acumulou no organismo, em função dos prejuízos mesmo. Quando a gente toma, não só anabolizantes, mas qualquer que seja, às vezes até medicamento que tenha sido prescrito, a gente possa vir a ter retenção de líquido e, eventualmente, possa ter a necessidade ali de um controle, de uma retirada, em função que ele possa, inclusive, essa retenção líquida pode promover danos celulares, tá? Mas não necessariamente, nesse caso, ser uma situação de necrose, tá? Aqui, ó. Professora, Diga, pode falar, Jaqueline. o furúnculo também pode ser considerado necrose de liquefação? O furúnculo ele é causado por uma infecção bacteriana, que ele se estende, e ali, na hora que retira-se, né, aquele material, e é importante, porque só retirando para ele realmente o seu organismo se recuperar, né, ali é necrose por liquefação, sim. É sim. Ô, Lu, Tá? E quem teve sabe que é terrível. Diga, William. William. Diga, William. Lu, eu tô achando que eles estão fazendo confusão com o processo inflamatório. Tanto o rapaz que comentou do óleo, quanto agora do furúnculo. Porque também gera, né, o pus, então pode estar gerando essa confusão. Sim, William. Existe que aí um processo inicial inflamatório, né? É bom que a gente vai até falar mais adiante. Mas a partir, quando o processo inflamatório também, porque eu parto do pressuposto aqui que a gente está falando, que a coisa se estendeu, né? Ou seja, uma coisa mais intensa, um processo que já está um dano maior. Então, que é isso que a gente está falando. A partir do momento que desse processo inflamatório que você bem disse aí, mas depois disso, né, imaginando uma situação mais agravada, eu já tenho ali uma situação que eu posso falar que é necrose mesmo, que até sai aquele pus, aquele material, ele possa ser já, você possa identificar ali uma coisa mais intensa como uma situação de necrose. Tá? Mas eu parto desse pressuposto, que a gente está falando de algo mais intenso, algo mais duradouro, algo que promoveu realmente assim, mais danos celulares, né? Mas quando é muito inicial, é uma coisa que vai ser trabalhada de uma maneira rápida ali, né? Realmente aí é só uma inflamação e características básicas que a gente vai ver adiante, tá? Mais algum comentário, pergunta? Professora. Diga. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas. Então, professora, eu tenho uma dúvida, assim, ela abrange todos os tipos de necrose, sabe? Então, assim, como, né, na verdade a gente não é nenhuma adivinha, né, mas talvez a gente possa supor o que passa na cabeça desses pacientes e desses indivíduos que deixam a necrose chegar a esse grau, né? Porque, assim, uma coisa é você ver a ponta do seu dedo cortada, agora outra coisa é você ver o seu braço, né, completamente roxo e não fazer nada. O que passa na cabeça dessas pessoas? Será que a gente pode supor? Eu posso comentar uma coisa, Lu? Pode, Mariana, pode sim. A gente também tem que, né, colocar em situação as pessoas de baixo risco, né, as pessoas de alto risco, na verdade, as pessoas pobres que não têm acesso à saúde básica ou até mesmo informações, né? A gente pode um ponto disso. E eu também por negligência, né? Porque eu tenho
um avô meu que morreu porque ele não tratou um dente, aí deu infecção generalizada e morreu por causa disso, porque estava lotado de pus, entendeu? Sei, Mariana. Bem, eu acho que o seu comentário vem muito pertinente em a pergunta do Lucas. Professora. Eu acho que... Bom. Só um minutinho, só para a gente organizar aqui. Só um minutinho, por favor. Gustavo, né? Só um minutinho, Gustavo. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem como supor, tem várias situações que possam levar. Você falou bem, dificuldades de acesso, negligência. Na hora que você falou aí do seu avô, né, infecção generalizada, é isso que eu tô falando aqui, septicemia, né? Uma situação de septicemia que é justamente quando você tem uma infecção generalizada no organismo, ou seja, algo que às vezes começou pontual, mas que de repente foge do controle, né? E associado também uma coisa, gente, tem situações que eventualmente ela possa ocorrer relativamente mais rápido do que a gente imagina. Não necessariamente demandou muito tempo. Existem, por exemplo, acidentes de trabalho, situações que ocorrem que o indivíduo estava longe de imaginar, mas algo que foi muito impactante, né? Porque quando a gente vê, principalmente vê esses membros inferiores ali, essas imagens, existem algumas situações que são indivíduos que tiveram algum tipo de acidente, né? Às vezes até de trabalho, que realmente danificou de imediato e muito uma esmagadura. Agride. Não quer dizer que vai ficar enegrecido de uma hora para outra, mas acontece que o dano interno ele aconteceu e a partir dali, né, vai ser uma questão de tempo que as células vão começar a ter essa aparência, essa observação, tá? Diga, Gustavo. Professora, só complementar a resposta da senhora aí, porque o que acontece, né? Como eu trabalho no hospital, eu vejo muitos casos, né? Então, quando a pessoa é diabética e ela perde um pouco da sensibilidade dos dedos, às vezes ela machuca o pé e não sente, às vezes a pessoa que mora no interior fica usando bota o dia inteiro, então quando ela vai ver, o dedo já está todo necrosado, então já tem que ir para amputação, e às vezes a pessoa já chega a amputar o pé inteiro, às vezes nem por causa de ignorância. Um pouco de ignorância, porque o povo assim, mais do interior fala assim, isso vai passar, daqui a pouco passa. Então acha que não é nada, entendeu? Então muitas vezes é isso. É um conjunto de fatores. Não dá, né, Lucas, para a gente falar uma coisa única. Realmente, quando a gente tem um contato maior, como o Gustavo mencionou, né, o fato dele trabalhar no hospital, que no meu caso também já tive contato com pessoas que vêm de diferentes regiões, às vezes para poder ter um tratamento, né, por exemplo, um centro de pesquisa, a gente ouve cada coisa que às vezes a gente acha, né, que é até exagero, que é um absurdo, mas não é não. Nós estamos diante de uma população que ela é muito carente, que a instrução ela é ausente para muitos, né? E que sim, as pessoas, fui usando isso, meu vizinho falou aquilo, minha mãe indicou, enfim, vai protelando. E como, né, as coisas elas possam acontecer, e aí, na hora que a pessoa toma conta da extensão, né, já é tarde demais. Olhem só, nessas imagens, só para completar aqui o que a gente tem falado, inclusive, né, foi uma pergunta de você se a de liquefação aconteceria só em regiões externas. Falei que não. Aqui, inclusive, ajuda a identificar isso. Olha, isso daqui é um pâncreas, tá? E aqui também é a mesma imagem, só que eles deram um zoom, só para a gente observar melhor. Aí você fala, Luciene, aqui eu não estou vendo aquele material escorrer. Tá, a gente não tá vendo porque é um material que já foi fixado, né? A coloração dele tá até mais escurecida. Mas todas essas areazinhas aqui, que ele até deram um zoom, né? É material que permaneceu na peça, mas que são todas células que morreram e o material, né? Inclusive, o que ele era liquefativo, obviamente, ele sai da peça, ele não se mantém, tá?
que é um tipo de necrose clássica, como a gente fala, né, daqueles locais, são os abscessos, e processos muito característicos, como eu falei com vocês, quando tem processos infecciosos, tá? Então, esses processos infecciosos, eles possam acontecer tanto nos espaços, né, em áreas externas, como também órgãos internos. Afinal de contas, a gente possa vir, né, até essa situação que Mariana comentou, de septicemia, que é uma infecção generalizada, é quando aquele micro-organismo, normalmente bacteriano, né, ele estende através da via circulatória por várias regiões do nosso corpo. Então, ele pode promover danos, né, prejuízos e mortes celulares a vários órgãos internos, tá? Aqui, ó, é uma necrose caseosa. Como identificar? Né? Existe aqui uma comparação que eles fazem, eu sempre gosto muito de deixar bem claro para o meu aluno, porque eu uso essa terminologia no meu material, mas isso não é uma comparação minha, não, tá? Porque a gente fala que ele parece, entre aspas, queijo friável. Sabe aquela massa de queijo quando eles estão fazendo? Né? Essa não é uma terminologia, eu sempre, quando eu comparo, faço comparações, eu mesmo falo com vocês, mas isso daqui é uma terminologia que eles utilizam nos livros de patologia para identificar, para chamar atenção, até mesmo para o aluno ter aquela noção, né, de diferenciação, o que se espera desse tipo de necrose, tá? Porque eu particularmente sempre, às vezes até corrijo meus alunos, quando a gente faz algum tipo de associação ou comparação com alimentos, né? Então, eu sempre deixo claro aqui nesse sentido, essa terminologia, ela é adotada, e vocês possam observar isso em livros-texto, num artigo, tá? Não é nada pessoal, não. Mas ela é adotada, não vou deixar de repassar isso para vocês. Aqui é a imagem de pulmão, tá? Esse tipo de necrose caseosa, ela é muito característica em situações, por exemplo, de tuberculose, né? Então, o indivíduo teve ali um processo, tem tuberculose, começa a ter, logicamente, agressão, né? Perda às células pulmonares, e aí, né, possa até evoluir para óbito, e no caso aqui, nós temos situação, né, de necrose. O que difere peças aqui tem a ver, né, justamente isso que eu falei com vocês, com preservação, né, do material, mas esse aspecto, né, esbranquiçado, e mesmo se a gente aqui vier com uma espátula e mexer nesse material, ele vai sair meio esfarelado. Aqui, tá, embaixo, também uma situação de tuberculose. Afinal de contas, tuberculose, a gente faz uma associação muito grande a pulmão, mas não acomete só o pulmão, não, tá? Existem outros órgãos também que possam sofrer no processo de tuberculose. E aqui, todos esses pontinhos esbranquiçados que vocês estão vendo aqui, são situações, sim, em que tem aqui morte celular desse tipo caseosa, tá? Aqui, outra situação, outra estrutura pulmonar, tá? Reparem, inclusive, que eles estão, né, segurando aqui essa estrutura de pulmão, várias regiões, né? Ou seja, dá para a gente perceber a perda, né, da funcionalidade desse órgão. A partir do momento que eu tenho esse material todo disseminado, células que vão morrendo, obviamente, né? É o que justifica ali problemas realmente fisiológicos para esses pacientes. Lembra mofo? De alguma forma, sim, né? Dá aquela sensação, né? De que o material, mas isso aqui é bem entranhado, viu? É Mariana, não é? Castorina? Isso. Não, Mariana Alves. Mariana, Mariana parecem. Alves. Mas a última que falou era Mariana Castorino, isso. Eu confundi as vozes, só errei o sobrenome. Cara, é isso mesmo. Olhem só, mas é essa sensação mesmo, se a gente tivesse realmente aqui como espátula, né, para mexer aqui nesse material, é isso que a gente ia ter a oportunidade de verificar que esse material, ele esfarela, né. Isso, gente, é um material, assim, muito clássico, que normalmente eles nem mantêm
muito, né? Só às vezes algumas peças mesmo às vezes principalmente em museus de patologia, né? Para realmente identificar e colocar aqui para gente perceber essas diferenciações. Aqui é um quadro que eu até tirei do livro de Fundamentos de Patologia, só para vocês observarem, chamar a atenção de vocês de alguns fatores que nós verificamos aqui. Diferença de necrose para apoptose. Olhem só, eu falei com vocês que a célula na necrose, ela aumenta de volume. Na apoptose, ela diminui. Então, isso que a gente tem. O núcleo na necrose, ela possa sofrer aquelas 3 variações. Ou o núcleo fragmentado, ou condensado, ou ele disperso, né? Já na apoptose, ele só se fragmenta. A membrana plasmática, que é esse envoltório aqui, ó, que envolve, né? Deixa eu mostrar aqui bonitinho para vocês. Eu até esqueci, não. Essa foto daqui, ó. Deixa eu mostrar. Acho que esse quadro, melhor do que quadro, eu gosto de imagem. Gente, que eu tenho uma imagem aqui comparativa, se não me engano. Quer ver? Isso aqui é da aula passada, tá, gente? Só que eu separo direitinho. Qualquer coisa, só vocês... Aqui, esse daqui. Olhem só. Vamos trocar o quadro por essa imagem. Célula normal. Na necrose, a célula ganha volume. Na apoptose, ela diminui, né? Nós vimos que o núcleo na célula com necrose, ele vai poder sofrer aquelas diferenciações. Aqui, no caso da apoptose, só fica fragmentado. A membrana plasmática é essa estrutura que contorna, né, externamente as células. Na necrose, ela se fragmenta, ou seja, se quebra, né? Absolutamente total, olha, ela fica toda quebrada. E com isso, o material que está dentro dessa célula, ele é liberado. É como se eu jogasse o meu lixo, eu vou na casa da minha vizinha e jogo o lixo na porta da casa dela. Que vai dar material, né? Vai escorrer líquido, que é que a gente denomina de chorume, né? Vai ter ali matéria orgânica, vai gerar mau cheiro, vai ter presença de ratos, baratas, né? Além de poder transmitir doenças. Ou seja, faz uma bagunça na minha vizinhança. Então, a necrose, a morte celular por necrose é isso. É essa maneira desordenada de liberar uma célula que perdeu a sua funcionalidade, mas de uma maneira aleatória ali no tecido, promovendo os danos que a gente acabou de ver nessas imagens, né? Que tanto nos chama atenção. Já a morte por apoptose, a gente percebe que a membrana se mantém intacta, a membrana plasmática. Reparem, por que ela mantém intacta? Porque ela vai envolver cada material que está dentro dessa célula. Esse material não vai ser exposto de uma maneira aleatória. Ele vai ser liberado, mas de uma maneira organizada, né? Que não vai fazer bagunça nenhuma no ambiente. A célula vizinha não sofre danos e, muito pelo contrário, o material, inclusive, poderá ser fagocitado, ou seja, células que vão conseguir englobar aquele material, digerir e não causar nenhum dano tecidual, tá? Então, acho que é isso que é mais importante, essa observação, né? Que é o resumo ali naquele quadro. E aí, como eu falei com vocês, tem essa partezinha daqui que eu vou, mas antes dessa partezinha, que depois eu até mando para vocês, né? Eu quero, literalmente, esse videozinho também vocês depois vêem em casa, fica como indicação. Mas eu quero falar sobre isso, reparo. Eu vou falar do reparo, depois eu vou daquele vídeo, aquele joguinho, inclusive encaminho para vocês, mas para a gente não deixar de falar desse reparo. Afinal de contas, algumas vezes aqui, pelas perguntas, pela nossa conversa, a gente imagina que se for um local pontual, onde eu vou poder cuidar, né, daquele processo, daquela lesão onde ocorreu, que eu tenha chances, né, de fazer com que aquelas células que morreram possam ser retiradas e tentar, na medida do possível, a gente sabe que existem situações dramáticas em que isso não vai acontecer,
Mas se na medida do possível, algumas lesões, alguns locais, elas possam ter o quê? Um processo de reparo, né? Ou cicatrização. Então, o processo clássico que tem aqui é justamente isso. Inicialmente, a gente tem, tudo inicia-se com uma coisa mais pontual, um processo até mesmo inflamatório, que possa ser promovido pela lesão, inclusive citado pelo William muito bem. Inclusive, depois a gente vai ver em detalhes maiores o que seja essa inflamação, tá? Só que a gente está aqui falando dessa situação de morte por umas situações mais agravadas, né? Por algo que se estendeu por mais tempo, por algo que eventualmente a situação de lesão promoveu mais danos. Então, inclusive, o que é fundamental para qualquer que seja essa situação é, primeiro, retirar aquilo que está promovendo o estímulo nocivo, né? Aquilo que promoveu a lesão, né? Foi uma picada de um animal peçonhento? Foi porque caiu alguma coisa pesada e atrapalhou a circulação? O que causou, né? Foi porque caiu, machucou, enfim. Diminuir, tirar, neutralizar esse estímulo nocivo, que possa ser qualquer estímulo nocivo. E é fundamental, como eu falei com vocês, limpar, né? Remover o tecido lesionado. Então, mas é muito tecido que foi lesionado, professora, vai retirar isso tudo? Sim, não adianta. Enquanto tiver material ali, tiver células mortas, né? Enquanto aquele material tiver ali realmente sendo liberado pelo organismo, é fundamental que ele saia, que drene, né? Dependendo da situação, precisa de drenar, né? Para colaborar com o organismo para liberar aquele material. Para só depois a gente poder trabalhar no sentido, até mesmo organicamente, para que aquela área esteja pronta, né, para ser reparada. E é isso que a gente fala. O processo de reparo tecidual, ele tem dois lados. Um que é a regeneração, que é a reconstituição completa do tecido. Inclusive, essa reconstituição, ela possa ser de tal forma que o indivíduo possa olhar e não nem mais perceber aonde que houve, né, o prejuízo tecidual. Depois que passa o tempo, ele fala assim, nossa, tá tudo igualzinho, né? Tecidualmente está igual às demais áreas. Agora, há momentos que a gente vai ver, que a gente vai conseguir ver direitinho. Olha, tá vendo? Essa aqui é uma cicatriz. Essa cicatriz ela é indicativa de um processo que eu tive, às vezes lá no passado, que eu lembro, conto o mau caso. Por quê? Na cicatrização, eu tenho, né, um reparo, mas esse reparo ele não vai ser, às vezes, necessariamente pelo mesmo tipo tecidual. Não são com as mesmas células, não é o mesmo tecido, né, original. Então, ele vai ficar com uma leve diferença. Eu consigo verificar, muitas vezes, até uma coloração diferenciada. Ficou uma cicatriz. Então, isso, né, são situações, são terminologias que a gente utiliza de regeneração ou cicatrização. A diferenciação está, né, nesse detalhe, né? Ou uma reconstituição total do tecido ou uma substituição por um outro tecido. E esse novo tecido que na verdade, né, substitui, ele tende a ser tecido conjuntivo, que é um tecido do nosso corpo, que naturalmente a gente tem, né? Mas ele é diferente, por exemplo, de um tecido epitelial de revestimento, que é a nossa pele, né? Da mesma forma, se forem órgãos internos, tá? Da mesma forma. E essa adição de tecido conjuntivo em órgãos internos dá-se muito o nome, vocês já devam ter ouvido falar, a determinado órgão fibroso, né? Houve fibrose, porque às vezes possa ter uma substituição muito grande, né, de tecido conjuntivo, aí possa promover fibrose. Olhem só, o processo de cicatrização tem essas 3 etapas: inflamatória, fibroblástica e de remodelamento, que eu vou mostrar para vocês algumas características clássicas aqui de cada uma delas, né? O processo inflamatório é aquele inicial, onde a gente tem alteração,
observa a alteração vascular, inclusive. É muito comum nessas áreas, né, a gente observar um tom mais intenso, mais avermelhado. Por quê? É uma maior quantidade de circulação de sangue para aquela área, tá? É interessante, muitas vezes a gente observa migração celular, inclusive eu chamei a atenção de vocês, né? Das células de defesa que possam estar ali presentes, tá? Então, são situações que possam acontecer. O que eu chamei muita atenção de vocês, e nessa imagem eu acho que fica mais claro, esse aqui é um desenho esquemático de uma pele, né? Em que o autor fez aqui uma lesão, tá? E o que ele está mostrando? É fundamental para um processo de cicatrização que tenhamos uma boa vascularização na região, tá? Por quê? Cicatrização é a presença de novas células, qualquer que seja ela, ou idêntica à original, ou diferente. O fato é que o meu organismo vai precisar de produzir novas células. E para a produção de novas células, né, é fundamental que tenha a presença de oxigênio. Então, a vascularização é fundamental. Órgãos que foram muito agredidos, às vezes no seu contexto vascular, é fundamental, né? Que tenha ali uma observação do que precisa ser feito, estimular uma circulação adequada, né? Membro nenhum, região nenhuma, ela se torna saudável se ela não tiver um aspecto vascular saudável também, né? Adequado. E é muito importante. Inclusive, existem, né? Porque a gente fala feridas crônicas, são aquelas que ficam, né? Por muito tempo. É o caso, por exemplo, vocês citaram aqui, é o caso, por exemplo, de indivíduos diabéticos, né? Tem indivíduos diabéticos que têm uma feridinha ali constante, a gente fala que é uma ferida crônica. Muito comum essas feridas que custam a cicatrizar ser por prejuízos vasculares. A segunda etapa da cicatrização, que é a etapa fibroblástica, o próprio termo, né, é a formação de um tecido, que a gente fala um tecido de granulação. Esse tecido aqui, ó, todo mundo já machucou e todo mundo se recorda de ver, né, um tecidozinho assim mais frágil, delicado, a princípio mais claro, né, sendo produzido naquele local. Tá? Inicialmente assim, mas depois ele se recupera, a gente tem uma observação de um tecido, né, com uma aparência diferenciada. Mas logo no início, por quê? Isso daqui são o que a gente chama de fibroblastos, deposição de células que sejam os fibroblastos. São as primeiras células, né, formadoras do tecido conjuntivo. E onde a gente percebe esse tecido de granulação que está ali sendo produzido, né? Logicamente, isso é muito dependente do tipo de lesão, da intensidade, da extensão, né? A gente não tem como generalizar, mas só colocando aqui imagens para a gente ter noção, né, do que eventualmente possa acontecer. E, finalmente, na terceira etapa, que é o remodelamento, que é realmente a presença, inclusive agora, de fibra de colágeno, né? A presença ali do material que vai ser essa cicatriz que a gente denomina cicatriz definitiva. Normalmente tem até um aspecto de um tecido mais forte, né? Por quê? Porque, a princípio, no processo de cicatrização, que a gente tem a deposição de tecido conjuntivo, né? Então, ele tende a ficar um tecido mais áspero no local, né? Mesmo que inicialmente ele seja mais claro, normalmente o local de cicatrização, ele tem uma coloração um pouco mais clara do que as células ao entorno, né? Mas isso não interfere em nada, não. É realmente característica de uma cicatriz. E aqui, o que eu chamo muita atenção, até mantive, até coloquei aqui, ó, um pouco maior para vocês. Que quando a gente fala assim, a gente está falando de aspectos que sejam importantes para um processo de cicatrização, né? Mas é muito dependente. A gente sabe que a gente pode machucar. Quem é que nunca machucou? Absolutamente de uma maneira superficial ou de uma maneira abrupta, uma maneira mais intensa, inclusive de situações como a gente colocou aqui hoje, né? De feridas contundentes, com ali grande
agravo tecidual. Então, a gente precisa de saber que a extensão da cicatrização, até mesmo o bom reparo, né, que possa acontecer naquele tecido, vai ser variável por vários motivos. O que realmente aconteceu, a profundidade do dano tecidual, a vascularização no local, se ela colabora ou não para isso. Então, não tem como a gente generalizar aqui e falar que em absolutamente todos os casos o processo vai se dar, né, sempre adequadamente. Tanto é que a gente tem exemplos clássicos. Tem hora que a gente tem machucadinhos que são relativamente pequenos, mas que a incisão ela foi muito profunda. Às vezes é até necessário dar ponto para ajudar o nosso organismo no processo de cicatrização, né? Então vai ser assim, muito dependente do que acontecer e da extensão mesmo do agravo, tá? O fato é que eu gosto também nesse desenho esquemático que chama a atenção do aluno, olha, como a gente vai ter, né, naquele local da incisão, o desenvolvimento de várias células, né, que serão células novas que vão ajudar a fechar, a promover a cicatriz aqui no local. Por isso que é tão necessário a vascularização, né? Ter um bom processo de cicatrização significa um organismo saudável, né? Onde eu tenho uma vascularização adequada, onde eu tenho ali células funcionais, células que estejam trabalhando, né? Até mesmo de uma maneira adequada para essa cicatrização. E aqui eu coloco porque é muito clássico quando a gente fala para vocês de reparo e cicatrização tecidual, de vocês verem perguntar o que promove, o que é isso, né? Que é a situação do queloide. Se não me engano, semana passada a gente teve até a oportunidade de destacar isso. Vou só finalizar aqui, gente, que eu sei que a gente está no horário do intervalo, mas só para a gente não deixar restinho, tá? Reparem que vocês, ó, eu até já tinha falado anteriormente, essa estrutura aqui de queloide é justamente clássico, né? É tecido conjuntivo, olha. Reparem que ele é meio esbranquiçado quando comparado ao anterior e fica esse ambiente, né? Bem clássico aqui, chamativo. Vou fazer o seguinte, até para vocês prestarem atenção também. Na volta, eu finalizo esse assunto e aí depois eu encaminho a atividade para vocês fazerem. Tá bom? Então, vão entrar no nosso intervalo, a gente volta às 21 horas e aí a gente finaliza e eu encaminho para vocês a atividade que é super tranquila, tá? Para todo mundo poder fazer. Beijão, até daqui a pouco. Combinado. Até 9? Até 9, tá?